Vamos lá, gente. Bom dia. Peraí. Bom dia a todos. Vocês veem a minha tela? Aham. Ótimo. Então vamos lá. Vamos fazer algumas questões do Enem que eu selecionei. Enem 2019, né? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Ele trouxe a média, a mediana e a moda. Tá? A moda é quem mais aparece, a média seria somar todos os alunos e dividir pelo total de alunos, que eu também não sei quantos são, e por enquanto, né? E aí, ele está dizendo que a média pela tabela é 1,65 aqui. A mediana, para quem não lembra, a mediana, ela divide um grupo, tá? Se for um número ímpar, é o termo central. Se for um número par, você faz a média aritmética dos dois termos centrais, tá bom? Nas aulas 1 e 2, que já estão lá no AVA, tá? Eu botei, se não me engano, ontem a outra live, que eu não tinha conseguido fazer uma pequena edição. E aí eu consegui terminar, tá lá no AVA também, na semana passada, tá bom? Na aba da semana passada de estatística. E a outra, a live 1, também já tá lá no AVA até antes das férias. Então, quem não lembra, faz uma revisão olhando as lives anteriores, tá? Mas a mediana, ela pega, quando é um número par de termos, ela pega a média aritmética dos dois termos centrais. E quando é um número ímpar de termos, é o termo central, tá? Bom, e a moda é quem mais aparece, é que tem maior frequência. Os alunos, agora voltando para o exercício, os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68, tá? Tudo em metros. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala, tá bom? Veja bem, antes de eu continuar lendo o final, os alunos da turma foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete e o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Essa informação é muito importante. E tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Essa aqui também é muito importante. Aí ele me traz a tabela que eu já li. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Ele quer saber o que eles jogaram. Como que eu fiz essa questão? Veja só, tem mais alunos, não são só o P, J, F e M. Tudo bem? Porque era uma turma, né? Só que essa turma foi dividida em dois grupos. Um grupo jogava basquete e o outro jogava futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos, eu estou repetindo para ficar bem fixo isso, e tem uma pessoa a mais no grupo do que o grupo de futebol. Então, basquete tem um a mais. Olha o que eu escrevi. Temos um jogador a mais no time de basquete que no time de futebol. Então, o número total de alunos é ímpar. Por que eu posso falar isso, gente? Vamos raciocinar aqui comigo. Suponha que a turma eu tivesse, sei lá, 29 alunos, estou chutando, tá? Eu não sei o total de alunos e não preciso descobrir. Mas suponha que eu tivesse, sei lá, vamos pegar lá. Eu falei 29, vamos dizer que eu tenha 21 alunos, vamos pegar um quantitativo menor. 21 alunos aí na turma. Estou supondo, tá? Isso tudo aqui é suposição. O total seria isso aqui, eu estou supondo. Ele me disse que vai ter um a mais de. Qual é a informação? Tem um a mais, tem uma pessoa a mais no grupo de futebol. Gente, para pensar comigo. Se eu pegasse, por exemplo, 14 vamos botar, desculpa, 16 e 17, peraí, daria quanto? 21 por 2 daria, desculpa, 10 e 11. 10 e 11 seriam os dois grupos. Se você somar esses dois grupos, vai ter sempre um a mais. Vocês concordam? Eu tô pegando uma coisa fictícia, tá? Supondo, eu não sei qual é o total de alunos. Eu tô supondo que fosse 21. Pode chutar qualquer valor.
Mas uma certeza eu tenho, como esses quantitativos de aluno de basquete e futebol, e ele falou que tem um a mais, tá? Ele falou assim, tem uma pessoa a mais, um aluno a mais que o grupo de futebol. Ou seja, onde está esse aluno a mais? No grupo de basquete. Então, por exemplo, por esse meu exemplo fictício, eu teria basquete aqui, tá? Basquete e aqui futebol. Tudo bem? Porque tem um a mais. Quando você soma, vai dar sempre uma quantidade ímpar. E você vai dizer, mas você chutou uma quantidade ímpar. Ela tem que ser ímpar. Por quê? Porque vai ter sempre um a mais. Quando você soma dois números consecutivos, tá? Dois números consecutivos, n e n mais 1, suponha que n seria o total de alunos, tá? E n mais 1, porque o basquete tem um a mais, vai dar 2n mais 1. Por que tem esse mais 1? Isso você me garante. Imagina que n é o número de alunos da turma, tá? Que eu não sei quanto é. No início eu supus 21, tá? Agora vamos pensar se fosse um n. Se você pegar n somado com n mais 1, por que n mais 1, teacher? Porque ali ele disse que tem um a mais no basquete. Tá? Supondo que n é o número de alunos que jogam futebol. Então, n mais 1, quando você soma, sempre vai dar, isso aqui sempre vai ser um número ímpar. Vocês concordam comigo? Gostaria que alguém me falasse se tem alguma dúvida sobre essa afirmativa. Sempre vai ser um número ímpar. Por quê? Porque, pô, imagina, aí se você falar assim, tá, faz n igual a par, chuta aí n par. Tá, se eu pegar o dobro de um número par, vai dar um número par. Com mais um, vai dar um sucessor que é ímpar. Ah, agora supõe o n ímpar. Bota aí o n igual a 11. O dobro dele vai virar um par. Com mais uma unidade, que é o sucessor, vai dar sempre ímpar. Não tem jeito. Sempre vai dar um número ímpar. Por isso que eu afirmei que o número total de alunos aqui é ímpar. Ficou claro isso? Jones, me ajuda aí no chat. Ou se alguém quiser se manifestar, fica à vontade, tá, gente? Estamos aqui tirando dúvida mesmo. Todo mundo entendeu por que sempre vai ser ímpar? Seja, não tem como o total ser uma quantidade par. Porque o basquete sempre vai ter um a mais. Então não tem como. Mesmo que você falasse, futebol tem 20, o outro tem 21. Futebol tem 40, o outro tem 41. E quando você somar, sempre vai dar ímpar. Não tem jeito. Tudo bem? Entenderam o meu rascunho aqui no canto? Vou apagar. Alguma dúvida, Jones? Tenho. Ótimo. Então, a quantidade de alunos, de fato, é ímpar. Sempre que você somar um número... Professor, Oi, fala. sempre que um grupo tiver um número ímpar maior que outro, então a quantidade de pessoas Não. será ímpar. Eu estou dizendo que se você pegar, suponha que você tenha alunos que jogam futebol, sejam N alunos, tá? Os alunos que jogam basquete vão ser quantos? N mais 1. Quando você soma isso, sempre vai ser o quê? O total aqui de alunos vai dar quanto aqui o total? 2n mais 1. E o que é 2n mais 1? É sempre um ímpar, por causa do mais 1. O dobro de um número é sempre par. Isso aqui é sempre par. O dobro de qualquer número é sempre par. Só que quando você soma com 1, esse resultado vai ser sempre ímpar. Pode ficar brincando com os números, ó. Bota n igual a 10. Ele nem fala quantos alunos tem. N igual a 10. Se eu tenho 10 jogando futebol, vamos supor que fosse 11 jogando futebol. Faz mais sentido, né? Quem lembra de futebol de campo, você tem 11 lá na linha, né? 11. Para quem não sabe, são 11 jogadores que entram em campo. Os goleiros e mais 10, tá? Que estão lá, os jogadores, né? E aí vão ficar 11 jogadores. Vamos supor que eu tivesse 11 jogadores. Quantos de basquete eu tenho? Vai ser 12, tá bom? 12 com 11 dá 23. Nunca vai dar par essa soma aqui. Você pode sair atribuindo valores para N. Ficou claro isso? Foi, Jones? Não, mas eu perguntei isso mais pensando, por exemplo, se ao invés de mais um, fosse mais 3 pessoas. Tá bem. O problema é que você está somando com uma quantidade ímpar. Então, quando se aqui fosse n mais 3, também daria ímpar. Porque seria 2n, imagina, aqui não seria 3 ao invés de 1? Não seria 3?
Se fosse 3, isso que você está me perguntando, eu vou corrigir, tá? Ó, 3, aqui daria 3. Aí aqui eu vou reescrever, só para você ver que eu posso agrupar. Ó. Seria 2Ns mais 2 mais 1, que daria, botando 2 em evidência, N mais 1 mais 1. Esse N mais 1 aqui, eu posso chamar de, sei lá, um novo X. Então, isso aqui é 2x mais 1. Sempre vai dar um número ímpar. Na verdade, você já podia ter sacado aqui em cima que é da ímpar. Porque quando você soma 2n com 3, que é um número ímpar, o 2n é par, sempre vai ser par. Com 3 vai dar ímpar. Um par com ímpar dá ímpar, né, Jones? Só tem um jeito de dar par. Se fosse par com par. Tá bom? Não precisava nem ter feito isso tudo. Entendido? Esse é o detalhe. Mesmo que fosse mais 3, mas nesse caso ele somou 1, né? Aí aqui seria 1, tá? Mas entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Quando você soma 2n é sempre par. Sempre vai ser par. Quando você pega... Todo sucessor de um par é um ímpar, né? Então, quando você pega 2n mais 1, você está pegando um sucessor de 2n. Por isso que isso aqui, no final, vai dar sempre ímpar. Tá bom? Tudo bem? Por isso que os alunos são ímpares. Daí, a mediana é o termo central. Lembra disso das aulas anteriores? A mediana vai ser sempre o termo central, quando você tem uma quantidade ímpar. E ele vai ser um termo lá que eu vou pensar sozinho, lembra? Aí, nesse caso, a mediana aqui é 1,67. Agora, vamos lá. Lembra que eu não sei quantos jogadores eu tenho. Eu não sei. Então, eu tenho reticências antes e reticências depois. Esses alunos, com certeza, esse 1,67, que é o aluno F, que eu não sei que nome é esse, vai ser a mediana. Daqui para frente, tá? Daqui para frente, o que você pode dizer? Seriam os alunos o quê? Mais altos, porque quando a gente faz a mediana, a gente está colocando em rol. Colocar em rol significa colocar em quê? Eu já fiz isso nas aulas anteriores. Quem perdeu, depois veja. É colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre tenho mania de colocar em ordem crescente. E aí, o que vai acontecer aqui quando eu colocar em ordem crescente? Todo mundo que está abaixo da mediana tem altura menor que 1,67. Então, todo mundo antes joga futebol. Todo mundo que ficou antes, eu não sei quantos alunos, mas eu sei que P e J está antes. Tudo bem? E as alturas são todas diferentes. Ele diz aqui, ó, e as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Então, 1,67 vai ser o termo central, e ela é única, essa altura, porque as alturas são todas diferentes. Então, se isso aqui está em rol, e tem que estar aqui, ó, inclusive ele já me deu em ordem. Mas também era ridículo se ele não tivesse me dado, né? Eu botaria em ordem facilmente, do menor para o maior. Claro que tem mais gente antes, claro que tem mais gente depois. Ficou... Por isso que a mediana, todo mundo que está antes dela é menor, porque sempre tem que estar em ordem. Todo mundo que está acima dela, inclusive ela, vai ser... Ela é igual a ela, né? Essa altura aqui. Daqui para diante são os alunos... que são os mais altos, que ele falou no texto que jogaria basquete. Então, daqui para frente é basquete, daqui para trás joga futebol. Logo, P, J, F, M vão jogar, respectivamente, o P, futebol, porque está em ordem, né? Eu botei em ordem crescente. Aqui, futebol. E da mediana para frente vai jogar basquete. Isso aí da letra futebol, futebol, basquete, basquete, letra C. Ficou claro isso? Vocês entenderam? Professora, Fala. mas ainda não entendi porque o 1,67 seria a referência para... Porque, Melhor, olha referência aqui, não. a mediana, ele Não, deu... Olha a tabela, Jones. Não, sim, eu formulei minha pergunta A mediana errada. é 1,67. Não, sim, eu formulei minha pergunta errada. Como é que a senhora sabe que o 1,67 está incluso no basquete? Vamos lá, olha só. Por que 1,67 vai ser no basquete? Porque ele disse que olha só, veja bem.
antes de pensar no final, no basquete, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente sabe que a mediana é o termo central, porque eu tenho um número ímpar de termos. Isso está claro, né? Bom, a mediana, pela tabela, tem que ser 1,67. Aí eu vou botar essas 4 notas em ordem. Claro que vai ter nota antes, claro que vai ter nota depois. Mas como isso aqui já está em ordem, isso aqui já está em ordem crescente, que está em roll, e para ver a mediana eu tenho que colocar em roll, por definição, então isso aqui já estava em ordem, até o texto já me deu em ordem, né? Vocês concordam? Então eu botei lá 1,65, todas as alturas são diferentes. Vai ter alturas aqui menores que 1,65 para trás. Aí eu botei 1,65, 1,66, a mediana é 1,67, 1,68 é a próxima nota, sei lá, 1,69 poderia ser a próxima, 1,70, e assim vai, 1,80, 1,90, todo mundo que está depois vai aumentando, é crescente, tá? Então, a mediana é 1,67. Como eu sei que as alturas são todas diferentes, eu só tenho uma altura igual a 1,67. E a partir da mediana, a mediana divide o grupo em 2 grupos. Quem está antes dela é menor, porque eu botei em ordem crescente, e quem está depois dela vai ter alturas maiores. E nem são maiores iguais, são maiores, porque as alturas são todas diferentes. Ele diz aqui, ó, logo a mediana é 1,67. Porque ele me falou aqui. Então, da mediana para frente, são os alunos que jogam basquete. Porque ele diz aqui, ó, que os alunos que jogam basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. E quando eu boto em roll, daqui para frente são os mais altos. 1,67, 1,68, 1,69 são os mais altos. Da mediana para frente, como está em ordem, todo mundo que está aqui são os mais altos. Desse corte, é a mediana. Lembra que eu falei com vocês que o concurso da SpaceX, a nota de corte passa para a segunda, para corrigir a redação da mediana, que é uma nota de corte, para frente? Então, se lá no concurso você tem lá um número ímpar de pessoas que foram no dia fazer a prova, um computador, tem que ser um computador, vai botar todas as notas dos alunos, por exemplo, de matemática. Quantas eles acertaram? Suponha que a mediana, que é botar todos os alunos que foram lá no dia fazer o concurso, em ordem, e que a mediana, vamos supor que fosse, sei lá, 15 alunos. Aliás, vou pegar uma quantidade menor, ó. X1, X2, X3, X4 e X5. Vou pegar uma quantidade pequena, mas não seria isso. Num concurso tem muita gente. Mas só para vocês entenderem, lembrarem, o X5 e o X1. Quem é o cara do meio? É o X3. Ele vai ser a mediana, quando você tem um número ímpar de termos. Só que aqui eu não sei onde termina, mas eu sei que o número é ímpar. Então, a mediana é o termo central. Só pode ser 1,67, porque ele me deu também. Então, dele para frente, joga basquete. Dele para trás, joga futebol, porque os mais altos estão da mediana para frente. Eles jogam basquete. Ficou claro isso? Se eu tivesse 5 alunos, né? Mas se eu tivesse 5 aqui, a mesma coisa no concurso da SpaceX. Se eu tiver lá 5.000 candidatos, 5.001, né? O termo central, e assim vai, tá? Eu tenho que ter um número ímpar. Claro, Entendi. ficou... Entendeu agora? Ele vai ser o termo central e ele vai ser a mediana. É por causa do N mais 1, por causa que aí, como se trata de números ímpares, o número do meio, ele divide os dois em 2 lados iguais. Aí, como Em o do 2 basquete é mais quantidades iguais. A definição é essa. Eu dei isso nas aulas anteriores, na primeira aula principalmente. Né? Sim, como o basquete é N mais 1, aí inclui a mediana. É claro. A partir dele, inclusive dele, né? Inclusive dele. Porque a mediana, a partir dele, é mais alto. Então, dali para frente, como está em ordem, tudo bem? Posso fazer a outra? Essa questão aqui, eu escolhi... aliás, se aqui ficar ruim, eu vou jogar isso aqui para baixo e vou esclarecer o que eu fiz aqui. Esse exercício PPL de 2019. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso.
No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade, é a variância, tudo bem? Do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Aí, ele me dá aqui a variabilidade, ele classifica extremamente baixa se o desvio padrão estiver entre 0 e 2. Baixa se estiver entre 2 e 4. Moderada se estiver entre 4 e 6. Repara que o limite inferior é só menor, tá? E não menor ou igual. Então, o desvio padrão não vai ser igual a 0, tá? Ele está entre 0 e menor ou igual a 2. Ou seja, ele é alguma coisa maior do que 0 e menor ou igual a 2. Vocês conseguem ver ou a letra está muito pequena? Vocês conseguem ver bem? Dá para ler. Tá. Ela é baixa se o desvio padrão for maior do que 2 e menor ou igual a 3, menor ou igual a 4, perdão. E assim vai, você vai lendo aqui. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo então você vai ter que calcular o desvio padrão para poder ver essa variação que ele colocou. Na verdade, quando eu falei que a variabilidade é a variância, é porque, na verdade, a variância e o desvio padrão, ele calcula a variação em relação à média. Lembra da primeira aula aqui, ó? A variância, eu vou dar um zoom para ficar grande aqui. A variância, você pega aqui os termos levantados. A variância é a diferença entre cada termo e a sua média. E aqui o sigma de somatório, tá? Porque eu vou pegar o primeiro termo menos a sua média aritmética elevado ao quadrado, mais o segundo termo menos a sua média aritmética elevada ao quadrado. Isso aqui eu tudo dei na primeira aula. O terceiro termo, no caso aqui, o n vai ser quanto? Vai ser 7, né? Ele vai até o sétimo termo. Tudo bem? O n vai ser 7, porque aqui, neste exercício, são 7 termos. Sempre ao quadrado. Isso aqui é uma definição. Eu até comentei porque que era ao quadrado na primeira aula, mas isso aqui é uma definição. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu sei calcular isso aqui, depois eu tiro a raiz quadrada. Tá? Aqui, quando eu escrevo, é cada termo, tá? Eu vou até escrever assim, cada... Ih, tá muito grossa. Cada termo é a diferença de cada termo menos a sua média. Tá bom, gente? E vou fazendo essa diferença aqui de cada termo menos a sua média elevado ao quadrado para o primeiro termo, eleva ao quadrado, para o segundo termo, para o terceiro termo, e depois você divide pelo número de termos. O desvio padrão é só calcular a raiz quadrada da variância, tanto que aqui é o sigma ao quadrado, e aqui esse sigma perde o ao quadrado e vira a raiz quadrada do outro lado, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média. Aqui eu não preciso colocar em rol. O que é colocar em rol? É colocar em ordem. Posso colocar? Pode. Repara aqui que todas as medidas são diferentes, não são, Jones? Olha aí comigo. 48, 54, 50, 46, 44, 52, 49. Não tem nenhuma igual. Então eu somei tudo e dividi por 7. Esse somatório dá 343 dividido por 7. A média, isso aqui é a média, deu 49. Só um adendo antes de eu continuar, na história do Enem, nunca caiu o cálculo. Essa questão caiu no PPL, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é para as pessoas que estão no semiaberto, né? Então, vou ver se eu consigo pegar isso aqui, pegar pelo menos isso aqui e jogar aqui para baixo, tá? Ó. Eu vou pegar isso aqui, jogo para cá, só porque alguns podem não entender a conta que eu fiz, e aí eu abro e faço ela grande. É porque eu deixei indicado. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Esse aqui eu vou botar lá para cima, tá? Eu vou organizar aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Se vocês quiserem, eu apago e coloco todos, tá? E Jones, vai me ajudando aí na calculadora. Valeu, Jones? Pode me ajudando aí? Ok. Você consegue?
Eu vou fazer devagarinho essa questão. Então, olha só, eu vou aumentar aqui, o Jones vai me ajudar e eu vou colocar que na preguiça eu não coloquei todos, tá bom? Então, ó, eu vou apagar aqui, o Jones vai me ajudar. Olha só. Qual é a definição? Eu vou pegar o 48 menos a sua média, que é 49, e elevar ao quadrado, mais 54 menos, que é a segunda, menos 49 ao quadrado, mais 50, que é a terceira nota, menos 49 ao quadrado. Quem vai ser a próxima, Jones? Vai falando ali para mim. Seria 46, né? É no... 46 menos 49 eleva ao quadrado, não é isso, Jones? Depois 44. Isso. Só quero que você me ajude nessa parte aí. E aí vai ficar mais... Quem é o próximo? 44 menos 49 eleva ao quadrado. Tá faltando quem aí? Tá faltando uma só, né? Escrever? 52. 52. Ó, eu tô fazendo porque eu tinha deixado só indicado. Eu quero que vocês entendam. Nunca tinha caído na história do Enem uma questão que usava a sorte dos alunos que fizeram. Quer dizer, os alunos do ano passado não fizeram essa prova, mas se ela tivesse caído, né, obviamente, né? Nenhum aluno era preso. Mas, assim, bizarro falar isso, né, gente? É só brincadeira. Mas, assim, se tivesse caído, porque o Enem, ele tem um banco de questões. Isso é aleatório, tá? O que vai cair na prova dos alunos que estão os jovens com aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, que estão semi-aberto, por isso que elas podem cursar a universidade. Qual que está faltando só, Jones? O 52, né? Porque o último eu já botei ali. 52 menos 49 ao quadrado, e aí tem que somar. Pô, tá vendo que... Imagina fazer isso aqui na hora, gente. Agora, não é nada assim absurdo, porque as continhas eram o quê? As continhas não eram difíceis. Vamos só conferir se eu não errei conta. Jones, comigo. Isso aqui dá quanto? Isso ali daria menos 1, né? Já vamos elevar ao quadrado, tá bom, Jones? Só para ver lá se não tem nenhum erro aqui. Eu vou até apagar, porque para ver se está certinho. 48 menos 49, isso vai dar menos 1, dentro do parênteses. Ao quadrado vai dar 1. O do lado, quanto que vai dar? 54, isso também vai dar 54, isso vai dar? 5. Quanto que dá, Jones? Cortou? 5. 5 ao quadrado, 25. Belezinha? O próximo, quanto que vai dar? Vai dar 1, né? O próximo vai dar? Menos 3. Ao quadrado? Menos 3. 3. Não, 9. O próximo, 25 também, né? Estou levando ao quadrado. Dentro do parênteses dá menos 5. Ao quadrado, 25, não é? Certo. O próximo. 3. Deixa eu botar o ao Que quadrado. ao quadrado é 9. Isso, beleza, 9. O próximo. Vai dar 0. Agora vamos fazer esse somatório. Vai dar 25 com 25, 50. Com 9 com 10, dá 60. 9 com 10, 70. Então, minha conta estava corretíssima aqui. 70 dividido por 10. Isso, opa, desculpa, por 7. Porque são 7 termos. Isso vai dar 10. Aí o aluno, na hora, para ele descobrir onde está, ele tem que ter um bom senso. Onde está a raiz quadrada de 10, certo? Quem fez o concurso no dia. Aí, ó, a dica aqui é vocês pensarem isso aqui, ó. Pensa, se fosse 10, 10 estaria entre quem? Medir 2 números aí, que elevado ao quadrado tá antes do 10. Seria o 3, não é? Não. Gente, desliga aí o som. 4. Isso, perfeito. Só para desligar porque entrou mais barulho externo. Ó, por que isso aqui funciona? Porque 3 ao quadrado é 9. O 10 está entre esses dois quadrados perfeitos, que tem raiz quadrada exata. Então, quando eu tirar a raiz quadrada aqui, ó, de todos, a raiz quadrada de 9 é menor do que a raiz quadrada de 10, que é menor do que a raiz quadrada de 16. Por isso que eu chego que 3 é menor que a raiz quadrada de 10, que é menor que a raiz quadrada de 4.
Professora, por que você não usou a calculadora logo? Raiz quadrada de 10 é aproximadamente quanto? Ia ser alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, né? Eu sei que isso aqui vai ser 3 ponto o quê, gente? Quanto que dá isso aqui? 3 ponto quanto? Faz aí para mim, Jones. Vai dar alguma coisa entre 3 e 4, né? Se eu não me engano, acho que é 3,16. É um número assim, né? Bizarro. 3,16, 22, 76, Mas na hora 56. do concurso eu não tenho calculadora. Eu vou ter que fazer uma estimativa entre quem ele está. Ou jogar lá. Todo mundo tem bom senso aqui. É um pouquinho maior que 3, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Um pouquinho maior do que 3 é o que funciona. Então, o desvio padrão aqui, para ser um pouquinho maior do que 3, está em baixa. Qual é a letra? B de bola. Tudo bem? Vocês viram como essa questão é trabalhosa? Muito, né? Bastante, eu diria. Mas, professora, essa conta de 48 menos 49, 54 menos 49 elevado ao quadrado, dá para fazer tudo de cabeça. Só escrevendo os resultados direto. Dá. Claro que dá. Eu fiz devagar para ninguém ficar com dúvida. Claro que dá, porque é uma variação. Por isso que a variância ou o desvio padrão, ele te dá a variabilidade. E outro detalhe, sabe por que isso dá uma conta pequena? Porque os tempos não estão muito dispersos em relação à média. Por isso que funciona. O 48 em relação ao 49, ele variou 1 para menos. O 50 em relação ao 49, ele variou 5 para mais. Então, quando as notas não estão muito dispersas, entendeu o que eu estou dizendo? Elas não estão muito... os dados levantados, eles não estão muito dispersos, entendeu? Em relação à sua média. Por isso que as contas deram relativamente pequenos. Mas se esses dados fossem muito dispersos, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Aí os números iam dar muito grandes, tá? Entendeu o que eu estou dizendo? Inclusive, pode até vir no Enem uma questão assim, conceitual. Se os dados levantados numa pesquisa estatística tiver muito dispersos, ou seja, eu tiver dados muito distantes um do outro, tá? Então significa o quê? Que o desvio padrão vai ser muito alto, né? Você concorda? Porque aí vai ter uma variabilidade muito grande. Tipo, imagina que aqui fosse 20 minutos e o outro fosse 80 minutos. Apesar de 20 com 80 dividido por 2 dá 50. Imagina. Entendeu? Mas ia ter uma dispersão muito grande. Entendeu? Ficou claro isso? O que eu falei conceitualmente? É legal pensar isso também conceitualmente. Deixa eu botar só esse 7 aqui no meio. Tá? Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Pode vir no Enem uma questão assim. Agora vamos fazer a outra. Essa aqui caiu no Enem Libras. Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pode resultar em multa para o dono do telefone onde partiu a ligação. Gente, eu não sabia disso. Enem também é cultura. Também é um absurdo, né? Você passar trote para o SAMU, poxa. Né? Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma certa cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Tá? Gente que passa trote para bombeiro, é tão surreal. Enfim. Qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, porque aqui está tudo fora de ordem, é colocar em ordem, porque mediana tem que estar em rol. E neste caso, eu coloquei em ordem o quê? Eu sempre coloco em ordem crescente. Mas quem quiser colocar em ordem decrescente, é só escrever de trás para frente, isso não muda a mediana, tá? Não muda de jeito nenhum. Quantos caras eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu tenho 6 termos. Vê se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, a mediana... Como é que a gente faz o cálculo da mediana? Para a gente saber qual é o cara, você divide esse índice por 3. Então, a mediana vai ser o x3 e o seu sucessor. Não é isso que a gente viu em aulas anteriores? Então, a mediana vai ser exatamente
Essa aqui é a posição, tá? Quando tem um número par, eu vou ter a média aritmética dos dois centrais. E é assim que a gente acha o primeiro termo central. Tá? Vão ser dois termos centrais. E repara que a mediana, ela divide o grupo que sobra 50% antes do que sobra e 50% depois. Viu, Jones? E como está em rol, isso me garante que o que está antes é menor e o que está depois é maior, no caso de botar em ordem crescente. Né? Entendido? Com relação, até enfatizando em relação àquela do basquete, futebol, né? Então, a mediana vai ser 16 com 18 dividido por 2, 17, letra B de bola. Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Pode seguir. Então, vamos lá, vamos fazer essa aqui. Enem 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco de 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, tá? Conforme representado no gráfico. Aí ele me deu essa representação. A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi... Bom, isso aqui a gente chama de pictorama, né? É o nome que a gente dá. A gente pega e representa aqui esse carrinho aqui, tá? Ele representa uma quantidade, porque não faz sentido em 2016 ter vendido 1, 2, 3, 4, 5. Nem em 2015 ter vendido 2 carros, nem em 2014 ter vendido 1. Então, esse carrinho aqui, ele representa uma quantidade de carros elétricos vendidos, tá? E isso eu chamei de N. Podia ser X, tá, gente? Tanto faz. Eu chamei de N. Então, pelo texto, ele falou o seguinte, ó. Ele falou aqui em algum lugar, peraí, deixa eu ver aqui, que os carros vendidos em 2016 supera os carros vendidos em 2015 em 360 unidades. Então, significa que os carros de 2016 vai ser igual aos carros de 2015. E por que você disse que 2016 é 5 Ns? Porque cada carrinho desse é N. Cada carrinho desse é N. Eu chamei de N. Ele representa uma quantidade de carros vendidos, tá? Então, aqui é N, aqui é N, aqui é N. Tudo bem? N seria o total de carros. O pictorama, ele faz isso, ele representa uma quantidade. Para você, imagina você ter que botar todos os carrinhos ali. Bizarro, não dá. Imagina, o gráfico ia ficar bizarramente grande. Então, ele faz essa representação, tá? Então, o aluno, na hora, tinha que sacar que 5 desses carrinhos, se eu chamar cada um de N ou de X, tanto faz, tá? Então, se eu chamar de N, vou chamar de N porque foi o que eu chamei, tá? Então, 5 Ns, essa quantidade aqui vai superar, toda vez que supera, significa que tem a mais. Essa quantidade, que é 2 Ns, então supera, tem a mais. A mesma coisa de eu falar, a minha idade supera a idade do Jones, sei lá, em 30 anos. Então, a minha idade é igual à idade do Jones mais 30. Entendeu a comparação? Então, é isso. Então, esta quantidade de 2016, que é 5 Ns, vai superar, ou seja, tem a mais que as quantidades de 2015 em 360 unidades. Então, se eu passar o 2N para cá, vai dar 5 Ns menos 2N dá 3 Ns, é igual a 360. N vai representar 120 aqui, tá bom? Eu acho que isso aqui é em milhares, tá, gente? Não é em milhares? Número de carros, vamos ver se em algum momento ele fala que é em milhares. Deve ser em milhares, né? Mas vamos botar 120. Aí, o que é a média? A média, na verdade, é somar isso tudo aqui. Se eu quisesse já ter... olha só.
eu tenho quantos N's aqui? 8. Aí eu fiz assim, 8 N's dividido por quanto? Porque aqui eu tenho o ano 1, eu tenho 5 N's. Eu podia ter transformado, tá? Vê se vocês entendem assim, senão eu faço de outro jeito, tá bom? Esses 5 N's aqui significa que, se o Jones quiser me ajudar, quanto que dá 5 vezes 120? Quanto dá, Jones? Aí eu faço aqui embaixo 600. De outro jeito. Dá 600. Vou fazer aqui embaixo de outro jeito. Então, a média. Vamos fazer primeiro aqui. Quanto que dá 2 aqui? 2 vezes 120. Dá 240. 240. Perfeito. E aqui, quanto que dá? Aqui são 120. Então, se eu somar exatamente 600 com 240 com 120, vai dar 600 mais 960. 240 mais 120 dividido por 3 anos. Em cada ano foi esse quantitativo. Quanto que dá isso, Jones? Por gentileza. 960. 960 dividido por 3. Logo, 3. Quanto que vai dar a média? 320. Que foi a mesma coisa que eu achei lá em cima. Só que aqui em cima eu fiz, sabe aquela coisa de matemático? 8 N's, porque aqui eu tenho um total 8 N's, né? Cada carrinho representa uma quantidade N. 8 N's, aí eu só substituí aqui depois. O N é 120, dividido por 3, e aí fiz a conta 320, isso da letra D de dado. Tudo bem, gente? Foi? Aham. Ótimo. Alguma dúvida, Jones? Não. Vamos fazer esse. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilogramas, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular. Isso eu expliquei na primeira aula, já fiz exercício na segunda aula. A segunda aula acho que eu não fiz exercício não, foi na primeira. Então ele diz, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí ele me deu isso aqui. Ele me deu a primeira pesagem, a segunda, a terceira, a média, a mediana, e ele já me deu o desvio padrão. Então, esse exercício, eu não preciso fazer todas as contas. Não preciso. Olha, aqui eu preciso saber conceitualmente, o aluno mais regular, ele tem o menor desvio padrão, porque significa que cada pesagem, não é um aluno, né? É um atleta, perdão. Coisa de professor, né? Aluno é atleta. A variação entre cada pesagem e em relação à sua média, porque essa é a definição, se eu fizer a contarada, quem tem o menor desvio padrão significa que variou menos. E aí as notas estão mais homogêneas, mais concentradas, em torno da sua média. Fui claro? Então, esse aluno tem o menor desvio padrão, porque vai variar menos. E o aluno, vou escrever aqui embaixo em roxo, o aluno menos regular, eu expliquei isso na primeira aula, não foi, Jones? Então, ele tem o maior desvio padrão. Certo, gente? Entendido? Portanto, a luta será entre que atletas? Quem tem o menor desvio e o maior desvio. O menor desvio, esse exercício eu acho legal, porque não mostra contarada. Por isso que aquele exercício que eu tive que fazer toda contarada, tá? Não é o exercício que eu gosto como uma prova de corrida. A prova do Enem é prova rápida. O aluno tem que fazer rápido, mas ele tem que perceber de forma inteligente o que ele vai levar mais tempo. Então, esse ele deixa para depois. Ele vai fazendo as que são rápidas. Isso aqui vai demorar muito. Tem que ter estratégia no Enem, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo da aula de hoje. Tem que ter estratégia. Então, essa questão aqui, você não precisa fazer a contarada. É conceito, é conceitual.
O aluno mais regular tem o menor desvio padrão e o aluno menos regular tem o maior desvio padrão. Por quê? Porque quem é o mais regular tem o menor desvio padrão, as notas estão mais concentradas. Eu posso falar até homogêneas, em torno de quem? Da média. E o aluno menos regular, eu vou ter uma variabilidade muito grande. Então, eu vou ter as notas muito disparadas. Ou seja, se eu botá-las em ordem, eu vou ter notas muito heterogêneas. Entenderam o que eu estou dizendo conceitualmente? Alguma dúvida, Jones, sobre o que eu estou falando? Sem dúvidas. Ótimo. Então, quem vai ser a letra são os atletas. Quem tem o... quem vai se encontrar? O menor desvio padrão. Quem vai ser o menor desvio padrão aqui? O 3. O 3. E quem é, no caso, o maior desvio padrão? O 2. 2. Né? Então, a luta foi entre o 2 e o 3. Tá bom? Letra C de casa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Hoje eu fiz um pouquinho menos exercício que a aula passada. Por quê? Porque eu fiz alguns exercícios. Aquele que faz a contarada, ele gasta muito tempo. Tá? E vocês demoraram a entender o primeiro, porque realmente era um exercício mais elaborado. Tá? Quer que eu faça mais um? Vamos fazer o 6, para encerrar a aula. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado pela tabela, número de erros aqui. Nessa etapa do processo, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros, tá bom? A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Então, a primeira coisa é colocar em rol. Você está vendo que mediana cai muito, né, no Enem, pelo menos até agora. E eu coloquei em ordem crescente aqui. Tá bom? Eu tenho, se vocês forem contar, nem precisava contar, né? De 1 a 8 eu tenho 8. Não é isso? 8 dados levantados. E eu coloco esses dados em ordem. Então, são 2 zeros. Sugestão, vão ticando, tá? Ó, porque às vezes confunde o olho a quantidade de repetições. Ó. 1 0, ele já foi. Aí você tica do lado. 0 já foi. Quantos 2? Aí você escreve lá. 3, 2. Aí você escreve. Quantos 3? Tem que botar em ordem. 1, 3. Quantos 4? Só tem 1. 1, 5 e 1, 6. Vai ticando para você não misturar com o olho, tá? Então, eu tenho 8 levantamentos, certo? E aí, se eu dividir o 8 por 2, quanto que tá dividir 8 por 2 aqui? Esse 8 dividido por 2 vai dar... eu anotei aqui errado, foi na pressa. Vamos ver só se eu cometi algum erro, gente. 8 por 2 vai dar... Vamos ver só se eu cometi algum erro. Vou até apagar, tá? Ó, vamos ver aqui. 8 por 2, quanto que vai dar? 4, né? Então, na verdade, eu vou ter x1, x2, x3, x4. Não, eu só errei no final. Aqui é o x4 e o seu sucessor. Aqui eu escrevi certo. Eu só tinha escrito aqui errado, eu acho, não foi? Eu tive a impressão que eu escrevi aqui alguma coisa trocada, mas enfim. Escreveu. Mas a conta estava certa, né? Eu raciocinei certo e só escrevi trocado. Isso acontece. E aí, quem vai ser ele? O 2 mais o 3, a resposta estava certinha. Dividido por 2 vai dar 2,5, letra B de bola, certo? Eu só tinha escrito aqui erradinho. Tudo bem, gente? Olha, eu vou continuar na aula que vem, que é a nossa última aula, aí eu trago mais alguns, eu tô resolvendo assim, salpicado questões desde 2019, 18, 17, etc e tal, tá bom? E vou parar por aqui. Alguma dúvida, moçada? Posso encerrar a aula? Sem dúvidas. Beleza. Tá bom? Gente, um abraço bem forte para vocês. Se cuidem. Até semana que vem. Até semana que vem, professora. Até a próxima. Obrigada pela presença, moçada. Tchau. Tchau, professora. Obrigada pela aula.